Estamos de volta com conexão pela TV e pela rádio Unicinos. Você já foi ou costuma ir a um museu? Ontem foi o Dia Internacional deles e o programa de hoje discute a importância desse espaço. Os nossos entrevistados aqui no estúdio nos trazem informações sobre esse assunto. Eu quero saber agora do Padre Inácio e também da Renata sobre como podemos democratizar, então, a ida aos museus também, como fazer que as pessoas vão mais aos museus, porque a gente tem vários espaços aqui no Rio Grande do Sul sobre isso também, e às vezes as pessoas acabam não indo por algum motivo ou outro. Como democratizar, então, essa ida? Nas situações em que nós vivemos, a democratização não é muito fácil, porque as pessoas que cuidam dos museus ou que organizam os museus, elas estão super ocupados e não são especialistas. São simplesmente professores que, além de dar suas aulas e de fazer a sua pesquisa, eles também expõem algumas coisas. Então, como democratizar numa cidade como São Leopoldo não é muito fácil, porque nós não temos turismo, nós temos pouca gente de fora que vem, e a nossa demanda, basicamente, como falou a Renata, são os colégios. Então, os colégios têm no seu programa de estudos, eles têm a visita ao museu, dos vários museus que tem na cidade, que nós temos uma série de museus, alguns que são realmente autônomos, que são museus, e as exposições que existem dentro da universidade. Uma forma de democratizar os museus, não os museus materiais, mas aqueles que a gente pode colocar na internet, essa é uma experiência que a gente pensou muitas vezes, mas isso exige trabalho e experiência para a gente poder permanentemente manter esse museu atualizado e que realmente interesse as pessoas. Um museu desse jeito de conexão universal seria a ideia. Só que, por enquanto, nós ainda estamos nessas nossas salas de exposição e não temos ninguém. Seria uma coisa fantástica se alguém na universidade, por exemplo, dissesse, bom, vamos fazer um museu, nós temos recursos humanos e temos recursos financeiros para fazer isto, só que até agora isso ainda não foi feito. Seria uma coisa que a Unicinos poderia muito bem pensar, e a TV e a rádio teria que, naturalmente, entrar dentro deste programa. Tá certo, não, a gente sabe que existem muitos espaços, Rodrigo, mundo afora, que já disponibilizam, da maneira virtual, em outras plataformas. Inclusive, a gente vai conferir no bloco seguinte uma reportagem justamente sobre isso, Eu queria também saber até a opinião da professora Renata também dessa questão de democratizar, quer dizer, o acesso online seria também um caminho, mas claro, ele tem vários aí trâmites que devem ser alcançados. O acesso online ele é um caminho, mas ele não é uma garantia do sucesso, porque, infelizmente, por mais que a internet permita tudo, a gente não consegue ainda, de uma maneira, digamos assim, autêntica, fazer com que aquele espaço virtual se transforme num espaço real. Eu quero pegar o gancho aqui do Padre Inácio e dizer que a democratização ela passa por um investimento forte, importante, material e de recursos humanos, material no sentido de transformar aquilo que nós temos para contar histórias em algo que realmente seja um museu, e de recursos humanos no sentido de ter as pessoas preparadas para que essas exposições cheguem ao público de uma maneira adequada. E eu acho que a gente pode ir adiante, eu acho que a Unicinos tem potencial para isso, como universidade, como um centro de excelência que ela é aqui na região do Vale do Rio dos Sinos. Apesar de São Leopoldo não ser um destino turístico, nós estamos na rota aqui, digamos, por onde passa um dos mais importantes turismos internos do Brasil, que é a rota aqui, que sobe a nossa serra aqui, que vai a Gramado e Canela. Se movimenta um público bastante grande nesse trajeto, e eu acho que haveria espaço para isso, A questão mais é de uma decisão estratégica do que propriamente uma restrição ou uma dificuldade. Acho que o espaço para a democratização de museus ainda existe. Essa questão também do público, o Padre Inácio falou muito bem antes sobre os colégios também, que são então levados para os museus. Passa muito por aí também, Começar com a criança indo ao museu para depois ela tome gosto e possa voltar como adulto. Seria mais ou menos por aí, Padre, e também Renata?
Eu penso que, levando a criança para o museu, para a criança que vem para o museu, é muito mais um passeio, porque eles saem da escola, saem daquela rotina e passeiam por vários lugares na cidade ou na universidade. Alguns professores preparam muito bem esses alunos. Os meninos vêm com seus cadernos, com as suas perguntas, e aí eles têm um aproveitamento muito bom. Tem outros professores que fazem da visita ao museu apenas um lazer, um passeio. Um passeio, simplesmente um passeio. Então, a gente tem experiência... Que também não deixa de ser interessante, enfim, um passeio cultural, né, um momento de lazer, mas que pode alcançar muito mais realmente se tiver aí atrelado alguma atividade que ofereça realmente essa produção de conhecimento para esse aluno. É importante quando a gente observa os professores e as professoras que vêm com os alunos preparados, que são ex-alunos da universidade. Quer dizer, eles já vêm com uma programação, eles vêm com um curso, eles sabem que coisas podem ser importantes, como é que eles podem fazer com que aquele aluno realmente aproveite que está ali. Então, eles têm lá o seu caderno com as perguntas bem específicas que eles têm que responder depois em sala de aula. Isso é universal. Nos grandes museus europeus, por exemplo, eu passei um tempo em alguns países destes, a gente tinha que ir ao museu de manhã bem cedo, porque às 9 horas enchia só de criança com seu caderninho. E você não conseguia mais ver nada. Eles tomavam conta do espaço. Professora Renata, também queria ouvir a opinião da senhora em relação a isso. E até saber esse perfil de aluno também que vem, que visita o Museu de Geologia, né? O que ele tem possibilidade também de conhecer nesse espaço? Olha, no nosso caso, particularmente, o que acontece é muito curioso, né? Porque eles se deparam com coisas que eles nunca pensaram, nunca imaginaram. Então, o nosso espaço, ele oferece para o aluno, ou para o visitante, digamos assim, que é leigo, né? Que não é um geocientista, ele oferece uma viagem a um mundo totalmente desconhecido. E a gente percebe que mesmo nas escolas ou nos grupos que visitam com um caráter mais lúdico, como comentou o Padre Ignácio, a gente percebe que mesmo esses grupos, eles saem dali extremamente... digamos, motivados, né, e estimulados com algo que eles não tinham noção até aquele momento. É certo que os fósseis atraem muito mais do que as rochas. Desperta muita curiosidade. Né? As réplicas que nós temos, né, eles ficam encantados, mas eu acredito que mesmo que seja uma pequena centelha, né, que se coloca ali naquele ser, seja a criança ou seja o adulto que vem visitar o museu, ele leva consigo algo de novo. E esse agendamento dessas escolas, como é que acontece? Quem quiser visitar o espaço, seja, enfim, uma pessoa sozinha querer ir visitar ou com um grupo da escola, como é que pode fazer? Ele entra em contato com a universidade, pede para fazer o agendamento da visita da escola no caso, né, para o MGEL e aí nós temos uma monitora responsável pelo agendamento das visitas. Essa monitora, então, entra em contato com as escolas e faz toda a programação. E aí existem diferentes tipos de programação de acordo com o interesse da visita que a escola quer fazer. E no caso de vocês lá, Padre Ignácio, quem é que pode visitar? Como é que pode Nós temos o mesmo sistema. Nós temos um telefone onde as pessoas ligam e agendam. É uma coisa muito fácil, relativamente é sempre a mesma pessoa que faz os agendamentos e depois a gente distribui. No caso da Renata, a Geologia tem uma monitora, um monitor. Nós não temos nem monitor. Nós temos bolsistas de iniciação que a gente tem que ver quem está disponível em determinado dia para explicar um museu, a parte de arqueologia, para explicar a parte da Capela Museu, que agora estão em 2 espaços bem diferentes e nos vai tornar um pouquinho mais difícil esse atendimento às escolas. Mas os nossos bolsistas gostam muitíssimo, eles brigam para... que bom! para fazer, com aquelas crianças que vêm, eles vão ser professoras, e então eles brigam para poderem estar lá naquele momento, mesmo que as turmas sejam muito complicadas, ou pouco interessadas, eles estão ali. Essa é a briga boa. Já estão se exercitando também, né? Tá. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Valeu. A seguir, você confere uma reportagem, então, sobre os museus virtuais. E também a previsão do tempo para essa terça-feira, nós já voltamos.